Bom dia a todos. Obrigado por esse convite. E como o tempo é curto, acho que não dá para, ao discutir a crise da Venezuela e o Brasil... Você trouxe cola? Hein? Você trouxe cola? Não, eu trouxe um roteirinho aqui. William, vai tomar um cartão amarelo, William. Não dá para a gente entrar... É um provocador, é um negócio impressionante, ele não se contém. Olha o tamanho da cola dele. Daqui a pouco ele vai... Já antecipo que daqui a pouco ele vai provocar o Sérgio Amaral pelo encontro que tiveram com o Olavo de Carvalho lá na embaixada. Todo mundo quer ouvir. Você é ele quem gosta do Olavo. Desculpa o spoiler. Desculpa o spoiler. Agora deixa o Rubens avançar, pelo menos. Pô, eu já tenho um minuto a mais aqui. Mas, enfim... Eu falarei para o Olavo para atender o seu interesse. O William está com 18 minutos e você com 22. Bom, É o meu plano. nós vamos direto ao assunto. Não dá para a gente fazer uma retrospectiva da política do Brasil, desde o presidente Lula, a Dilma, o Temer e o Bolsonaro. O que eu posso dizer em um minuto é que o Brasil passou do apoio irrestrito à Venezuela, com tudo que a gente sabe, até a corrupção, enfim, todo o envolvimento, nunca houve uma democracia tão forte no continente, né? Até a crítica muito violenta hoje do governo Bolsonaro. Para o Brasil, na minha visão, a crise é uma questão a crise da Venezuela é uma questão de segurança nacional. Outros países que têm muitos interesses lá, como a Colômbia, como os Estados Unidos, não têm, como eu vou procurar mostrar, o grau de interesse que tem o Brasil no acompanhamento e na solução desse problema. É o país mais afetado pela crise em virtude das implicações negativas para o interesse brasileiro. Quais são as implicações da crise da Venezuela para o Brasil? Primeiro, uma implicação política diplomática. Segundo, financeira, econômica, de defesa, estratégica. Em termos de política diplomática, a implicação, talvez uma das mais graves, é que o Brasil, sendo uma potência regional, deveria ter uma construção construtiva para a solução da crise. O Brasil hoje está isolado, sem nenhum canal de comunicação com o governo de Caracas e não pode contribuir com uma solução pacífica para a crise. Um outro aspecto que marginaliza o Brasil é que a crise, como todos sabem, se internacionalizou. Hoje, Estados Unidos, o Grupo de Lima, o grupo de contato lá com o México, o Uruguai, a Rússia, a China, a Turquia, estão, de uma maneira ou de outra, envolvidos na China. E agora a Noruega estão envolvidos na crise. Um outro aspecto que tem implicação política diplomática é que a contaminação ideológica colocou o Brasil a reboque das posições de Washington nessa questão. Outra implicação diplomática, política diplomática, é a relação do Brasil com os BRICS. O Brasil está isolado no âmbito dos BRICS. Todos os países apoiam o governo Maduro e o Brasil apoia o governo Guaidó. Estamos isolados. Também mudou a posição nossa em relação à ênfase, não a posição, mas a ênfase na ONU e na OEA. E, por fim, do ponto de vista político-diplomático, o apoio que o Brasil está dando a algumas iniciativas dos Estados Unidos, do Grupo de Lima, estabelece precedentes perigosos em termos de política internacional, como eu vou mencionar adiante. Do ponto de vista financeiro, a dívida da Venezuela sobe a mais de 800 milhões de dólares sem perspectiva de pagamento e sem nenhuma conversa entre os países. Ao contrário, a crise da Venezuela, com a suspensão dos pagamentos, gerou recentemente, há coisa de 3, 4 semanas, uma decisão que eu considero negativa do Banco Central ao acabar com o convênio de crédito recíproco, o CCR, que foi um dos pilares do comércio na região, no continente,
com os países membros da ALAD nos últimos 50 anos. Depois, se quiser, podemos voltar sobre isso. Na parte econômica, o comércio do Brasil com a Venezuela caiu a 10% do que chegou a ser nos últimos anos. No comércio, nós chegou a mais de 5 bilhões, hoje está ao redor de 500 milhões. Há uma sobrecarga econômica do governo brasileiro em relação a Roraima, por causa dos refugiados, a criação dos campos de acolhimento, e, sem falar na dependência energética do estado de Roraima, que é o único estado que não está ligado à nossa rede elétrica, e a energia vem de Guri, que é uma hidroelétrica na Venezuela. Em termos de defesa, as implicações são importantes. Quer dizer, todo o apoio logístico que foi desenhado pelo Ministério da Defesa em relação aos refugiados. Nós estivemos, por alguns momentos, com a ameaça de uma intervenção militar na Venezuela. Segundo notícias publicadas, os Estados Unidos teriam pressionado o Brasil para aderir a essa intervenção militar. Em algum momento se chegou a falar do apoio logístico, mesmo que o Brasil não participasse, mas forneceria apoio logístico para essa intervenção. E, do ponto de vista estratégico, a vulnerabilidade das fronteiras na questão das drogas, na questão das armas, e a possibilidade de envolvimento nesse conflito que adquire feições muito graves com a presença de Cuba, de combatentes cubanos, da Farc, a possibilidade de ajuda material da Rússia, da China, e qual seria o papel das Forças Armadas brasileiras nesse conflito. Então, essas são as implicações que pouco se discute aqui no Brasil, mas esse conjunto de fatores torna a crise da Venezuela como importantíssima do ponto de vista do Brasil. A retórica da atual política externa parece, quando a gente ouve o governo atual falar, parece que eles estão respondendo à política do PT, ignorando totalmente as mudanças que houve no governo Temer. Quer dizer, a política do PT foi mudada totalmente com o governo Temer, que não teve força para ter nenhum papel construtivo, porque foi um governo de transição e que teve que passar a condução da política externa para o sucessor. Então, em relação aos governos do PT e aos governos Temer, a grande mudança que houve no governo Bolsonaro é a ênfase ideológica. Quer dizer, o que mudou com essa ênfase ideológica? Primeiro, o reconhecimento do governo Guaidó, não é, que isso não tinha sido feito antes. O apoio explícito à oposição de Maduro. Uma retórica desabrida fora dos padrões do Itamaraty. Um discurso alinhado ao governo dos Estados Unidos, sem acompanhar, contudo, como eu disse, as posições mais belicosas do assessor de segurança nacional, do John Bolton. E a desconfiança em relação às conversações na Noruega, como eu vou mencionar depois. Então, na substituição, na substância, a política externa do governo Bolsonaro apresenta um alto grau de continuidade em relação ao governo Temer, ao contrário da retórica oficial. Quer dizer, a crítica ao Maduro de desrespeito à democracia e aos direitos humanos já vinha do governo, do governo Temer. Política em relação aos refugiados é a mesma. Oferecimento de assistência humanitária mudou com ênfase ideológica como uma maneira de derrubar o governo de Maduro, mas já existia, o Brasil já tinha oferecido essa ajuda humanitária. Continua a política contra o fechamento da fronteira. Continua a política em relação à preocupação com Roraima, energias, recursos financeiros. Continua a política de não imposição de sanções econômicas, porque não são aprovadas pela ONU. Continuou o apoio ao grupo de Lima
talvez com uma ação retórica mais forte. E também continuou a política de não intervenção militar nem apoio logístico. E continuou também a política em relação à suspensão da Venezuela com o Mercosul. O que mudou, então, na ênfase ideológica da política atual? Primeiro, como eu disse, a condenação retórica, o grau e a virulência da condenação retórica, a ilegitimidade do governo Maduro e um apoio muito forte à pressão internacional para que o Maduro deixe o governo. Segundo, um alinhamento não automático, essa é outra questão, na minha visão, não houve um alinhamento automático da política atual às políticas do governo americano, mas houve um alinhamento com algumas posições. E o ministro Ernesto esteve várias vezes em visita, inclusive por 2 vezes, coisa rara. Em 2 semanas ele esteve em Washington, esteve com o secretário de Estado, falou por telefone a respeito no momento quando se falava da intervenção militar e de mudança de governo. E nós não apoiamos todas as sanções que o governo americano impôs à Venezuela. Em relação à ONU, por exemplo, nós apoiamos a posição americana, mudamos de posição aqui no Brasil, na Comissão de Desarmamento, por exemplo, em Genebra, quando a Venezuela assumiu a presidência do Comitê de Desarmamento. E nós mudamos de posição, como eu disse, em relação à assistência humanitária, quando a gente passou a coordenar essa ajuda humanitária junto com os Estados Unidos na Colômbia, como pressão para a saída do Maduro. E, por último, uma mudança importante de posição, que, inclusive, se choca com a própria Constituição brasileira. O governo brasileiro não está apoiando claramente as negociações de Oslo entre o Maduro e o Guaidó, que mudou de posição para poder conversar sobre uma transição. O governo brasileiro fez restrições a essas negociações. O Brasil, ao tomar essas medidas todas, sobretudo apoiando, de maneira não alinhada totalmente, mas de um apoio explícito a posições americanas, o Brasil apoiou precedentes perigosos em termos de relações internacionais. Isso é pouco mencionado aqui no Brasil, nas discussões, nas análises que faz, mas eu considero de grande importância. Em primeiro lugar, o Brasil reconheceu um governo paralelo, encarregado, como se chama, porque é o termo usado na Constituição da Venezuela, do Guaidó, um governo paralelo na realidade, sem 2 condições que em qualquer manual de relações internacionais, de direito internacional, estão presentes. Quer dizer, você só reconhece um governo quando ele tem o controle do território e tem poder para impor políticas. O Guaidó não tem nem território, nem capacidade de impor políticas. Em segundo lugar, o segundo precedente foi o congelamento de recursos que o governo americano fez à PDVSA. A PDVSA, como os senhores sabem, é a empresa de petróleo da Venezuela que exportou petróleo que foi utilizado nos Estados Unidos, e o recurso que está lá não é recurso de petrodólar, de ilegal, de droga, é o recurso que ela recebeu em pagamento à exportação de um produto legítimo. E esse recurso foi congelado pelo governo americano e o Brasil apoiou. E mais, o Brasil apoiou a ideia americana de fazer o pagamento do petróleo exportado pela Venezuela, não a PDVSA, mas a uma conta, um escrow account, não sei como se faria isso, ao Guaidó. O Brasil apoiou, que é um outro precedente. E a aceitação da representação do governo Guaidó na ONU e na OEA, governo paralelo. O Brasil apoiou isso. E, por último, agora, semana passada, houve uma mudança na posição do governo brasileiro,
que é um precedente também. Quer dizer, houve uma solenidade de apresentação de credenciais lá em Brasília e estava prevista a entrega da credencial da representante de Guaidó aqui no Brasil. E, na última hora, os militares conseguiram impedir isso. Mas, uma semana depois, o ministro Ernesto conseguiu convencer o presidente e ela entregou sozinha a carta credencial ao presidente, que é um precedente também, porque é um governo que não tem controle de território nem poder de impor políticas. E, finalmente, qual é a posição do governo brasileiro? O Ministério do Exterior, na minha visão, hoje serve mais como um agitprop, né? Um agente provocador na questão da Venezuela, com um discurso ultra-radical, com uma posição de reboque ao Grupo de Lima, tendo feito restrições às negociações da Noruega, de Oslo, que terminaram sem, até agora, mas a gente não teve declarações do Guaidó, mas nem o Maduro, nem o governo da Noruega fizeram qualquer declaração, o que parece indicar que isso pode continuar, mas o governo brasileiro e o Ernesto fez declarações na Câmara dos Deputados dizendo que ele tinha restrições a essas negociações, que ele achava que eram manobras dilatórias de Maduro. Mas o Guaidó resolveu participar e uma das coisas que foi prometida lá foi a convocação de uma eleição livre e imediata para o parlamento da Venezuela. Em quarto lugar, essas posições do Brasil ficam numa situação incômoda, porque como ele não é ela não conduz, né, ela é conduzida, o Trump muda de posição e nós ficamos pendurados ali nas posições antigas. Quer dizer, nós apoiamos a intervenção retoricamente, sem aderir, mas se aderiu à ideia, e agora o Trump mudou de posição. O Trump não quer mais intervenção por outras razões. E, por último, o Ministério, na minha visão, por essas medidas que atenuaram a posição brasileira vindo de outros setores do governo, sobretudo da área militar, a minha visão é que o Itamaraty hoje está subordinado a uma tutela interna nessa questão da Venezuela e em algumas outras também. Então, esse é o primeiro comentário em relação ao Itamaraty. O segundo, o acompanhamento da crise da Venezuela e as principais decisões da crise, sobre a crise, as posições do Brasil, são tomadas pelos militares. Quer dizer, a redução da tensão na fronteira, como o senhor se lembra que houve aquela confrontação, quem reduziu aqui foi o Exército. A busca de uma solução negociada é pregada pelo general Mourão, publicamente, que vai na linha da negociação de Oslo. O próprio general Mourão fez uma crítica que o governo brasileiro perdeu os seus canais de comunicação com a Venezuela. Como não há embaixador aqui, não há embaixador lá, os diplomatas em Caracas são de nível baixo. A minha impressão, não tenho informação, mas a minha impressão é que as informações vêm da Venezuela, vêm dos adidos. Porque os senhores devem se lembrar, em outubro de 2018, no final do governo Temer, houve a última comunicação oficial do governo brasileiro com o governo venezuelano. E quem foi que esteve na Venezuela foi o ministro da Defesa. O ministro da Defesa esteve lá porque havia o problema da energia de Roraima e a questão dos refugiados. E o interlocutor era o ministro da Defesa da Venezuela. Então, há uma intercomunicação, que nós não sabemos o grau nem a extensão, entre os militares brasileiros e os militares venezuelanos. Então, esse acompanhamento da crise pelos militares, se criou, inclusive, um grupo dentro do governo para acompanhar a evolução desses assuntos. Então, os militares hoje, na política externa, e especialmente no caso da Venezuela, e foi isso também no caso da China, no caso dos países árabes, com a questão de Israel, os militares hoje
na minha visão, atuam como um fator de moderação às posições ideológicas do Itamaraty. E, para finalizar, qual seria, na minha visão, o interesse nacional para resolver o problema da Venezuela? Se fosse possível, se fossem outras as circunstâncias da política externa brasileira, o Brasil deveria estar hoje atuando para mitigar a crise, não para agravar a crise, como em muitos momentos nós estamos fazendo. A solução negociada, por todas essas implicações que eu mencionei, a solução negociada é a única que interessa ao Brasil. E, sobretudo, para manter com um parceiro importante como a Venezuela uma fronteira estável. Porque nós estamos vendo, saíram dados recentes, há 4 milhões, 3 milhões e meio, 4 milhões de refugiados. Segundo esses últimos dados da ONU, vieram para o Brasil, talvez indo e vindo, mas o número não é o que o governo brasileiro diz, mas é muito acima, 160 e tantos mil refugiados vieram ao Brasil. Nós deveríamos, mesmo se a gente não tivesse canais de comunicação, seria interesse nosso apoiar e influir nas negociações de Oslo. Essa negociação de Oslo é a quarta ou quinta tentativa para resolver esses problemas. O Brasil não colaborou em nenhuma delas. Desde de 2014, ainda com o governo Lula e Dilma, com os chanceleres da Unasul, que tentaram encontrar uma solução negociada. Depois, a negociação do ex-primeiro-ministro espanhol Zapatero, também desde o governo Dilma, que não foi adiante. A própria Unasul tentou fazer uma mediação. Até o Vaticano tentou, em 2016 também. Esse esforço da Noruega é o último e mais importante para resolver. O Brasil ficou alheio a todos esses esforços de negociação para resolver esse problema. Inclusive, para minha surpresa e, por que não dizer até tristeza, se criou um grupo de contato integrado pelo México, pela União Europeia, pelo Uruguai e pela Bolívia. E o Brasil totalmente marginalizado desse processo de solução negociada com Maduro. Até o Trump e o Putin trataram de encontrar uma solução negociada. Então, a crise da Venezuela deu uma oportunidade ao Brasil para assumir uma efetiva liderança regional no momento em que a política externa está sendo revista. Mas, infelizmente, pelas circunstâncias que nós estamos vivendo, o Brasil continuou marginalizado e essa crise, com tantas implicações políticas, econômicas, comerciais, financeiras, de defesa, estratégicas, passa ao largo da chancelaria brasileira. Muito obrigado.